Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande aula aqui do nosso canal. No vídeo anterior, que está aqui na nossa playlist Escrutinando o Antigo Testamento, nós tratamos acerca da construção de Javé dentro de tradições do Oriente Antigo através dos grupos sociais, sunitas e do norte. Procuramos delimitar para vocês o pano de fundo histórico-social de como as tradições vão intervindo nas narrativas para mudarem a própria história. É importante que, se você não assistiu, assista. O conteúdo está exclusivamente destinado para membros. O conteúdo, que é o nosso esboço para consolidar mais e como um subsídio didático para você, também está disponível por um valor bem acessível para as modalidades de membros do nosso canal. Se você, por acaso, não é inscrito aqui no canal e assistiu este conteúdo e quer ter acesso, então é importante que você clique aí em Seja Membro, veja a melhor modalidade para você e usufrua deste conteúdo. Vamos ao que interessa de maneira bem objetiva, lembrando que nós teremos vídeos de, em média, 10 a 15 minutos em uma playlist com este mesmo assunto. Vamos lá. Para compreendermos melhor o pano de fundo que abarca a construção do Antigo Testamento e a invenção de Javé, nós precisamos entender, claro, o que nós temos em mão através da epigrafia, da iconografia, que nos é prestigiado pela arqueologia. E, portanto, em pleno diálogo com a arqueologia, com a documentação que nós temos e a cultura material, nós procuraremos entender, primeiro, a teologia que vai se tornar base, como paradigma, sobretudo, de uma tradição deuteronomista. Esta, inclusive, claramente baseada em Juízes, capítulo 2, versos 6, 3 e 6. Que vai trazer o que nós denominamos uma guerra de Javé como um grande e poderoso monarca ou imperador ou a espécie de deus bélico lutando contra todo e qualquer tipo de assentamento dos deuses. Também podemos encontrar essa declaração nos livros de Josué até Segundo os Reis. Vários livros proféticos, principalmente o livro de Oséias e Jeremias, manifestam as afinidades com esta teologia do Javé sozinho, que eu tenho recomendado do Sacha Kalman, a invenção do monoteísmo e que, consequente, traz a invenção do próprio Javé. Uma obra que eu sempre procuro indicar aqui e também faço uso de sua pesquisa. Mostrei também no vídeo anterior como vai havendo a assimilação de Javé com os outros deuses do panteão cananeu, bem como a ideia e absorção de Baal-Brit, o Senhor da Aliança, que vai fazer com que Javé se torne também o Senhor da Aliança. Agora vamos analisar Juízes, capítulo 3, versículo de número 6, para que a gente possa entender, inclusive, como essa ideia do Javé, essa elite judaíta, tenta afirmá-lo como o único e exclusivo Senhor, justamente de Judá. Olha aí, ó. Vaikirhu et benoterren lachem le nashim, ve'et benoterren natnu levanerren, vaiavidu et elohirren. Aqui claramente vemos que as filhas dos homens tomavam para si os deuses. Então aqui neste texto nós já vemos claramente como há a ideia da luta para extinguir dentre o povo a adoração a todo e qualquer tipo de deuses. Por isso, Vaiavdu et Elohim, as mulheres que foram dadas e serviram aos deuses, como você vê. Já a tradição de Deuteronômio 4:1 traz o próprio Javé como o Deus dos seus pais, ou de vossos pais. E lembrando que é este Javé, do vídeo 1 aqui do nosso canal, que será lembrado como Deus de seus antepassados, porém não mais como Javé, pois a tradição faz claramente a ideia de que El e Javé são um só, pois o chama de El Shaddai. Então vamos trazer aqui alguns pontos que são importantes para a pesquisa. Primeiro, há uma aliança feita entre Javé e o povo. Logo, esse Javé não daria certo se também não fosse um senhor da aliança, assim como o El-Brit e o Baal-Brit.
Ora, podemos dizer, se Javé e El-Brit são os mesmos deuses ou as mesmas entidades, logo, Javé e Baal também deveria, porque Baal-Berit é um senhor exclusivo, o El-Brit também. Logo, só quem não era senhor da aliança era Javé, mas há necessidade de se tornar, tomando os atributos de El, pois este era o Deus mais comum, servido, adorado pelos cananitas. Número 2, veja, a aliança que resultaria de uma vida prolongada, assim como a em El, que inclusive era fértil, viril, tinha o pênis longo, do qual certamente atraía aqueles que o viam como protetor, criador e reprodutor. Terceiro, em termos gerais, nós temos um Javé que, assim como El e Baal, se preocupa em manter e cumprir as suas instituições imperativas dadas para o povo, a fim de que, assim, este pudesse permanecer fiel exclusivamente. Quarto, nós temos Israel se tornando numeroso. Lembra que eu disse que o El, pênis longo, também era frutificador, multiplicador e gerador? Javé precisa ser. Então Javé também precisa declarar que ele multiplicará. Por isso que sai de Ur da Caldeia na saga contada após exílica, tem por objetivo explicar, o marco deste pacto, desta aliança, tá? Logo você tem uma referência proverbial à generosidade da terra de Canaã, que não aparece de qualquer maneira, mas como uma terra que emana leite e mel. Quando nós chegamos em Deuteronômio 6:4, nós já entendemos as mãos da tradição, onde Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad denota a aliança entre Javé e El para atender às tradições e Javé se tornando o único Senhor, uma vez que em atributo tanto El quanto Javé possuíam as mesmas designações. Então o Shema representa uma reação contra a tendência conhecida especialmente entre os vizinhos cananeus de Israel. Ou seja, havia uma maneira de se associar às divindades. Isto era comum e, inclusive, as próprias origens de Javé. Ora, nós temos uma teoria que sustenta que Javé se originou do sul, ou seja, uma tradição que vai se ecoando através de um grupo fundante das elites. Deuteronômio 33:2, que eu já mostrei no vídeo anterior, você deve assistir. Javé vem do sul, significa de Judá e, portanto, ele é Yahweh, Yehudá. Assista ao vídeo 1 para você entender que Javé e Judá não designam propriamente entidades distintas, como uma cidade ou uma divindade, mas a monarquia. Ou seja, uma tradição fortemente étnica que deseja dominar sobre o povo. Ou seja, o Sinai, Parã, Edom, Temã, Seir ou Midian fazem parte dessa estrutura étnica propriamente de lugares em que Javé possa ter se originado. Mediante a epigrafia que temos, por exemplo, em Kutlet Yarhud, na península do Sinai, e Kibet El-Kon, na Shebeshlah da Judéia. Sim, nós temos produções de inscrições que justapõem Asherá com Javé. Isso é inegável. Para isso eu quero recomendar para vocês um vasto material, inclusive artigos produzidos por uma brasileira em especial, doutoranda Ângela Natel, especialista exclusiva em Antigo Testamento, sobretudo voltado a Asherá e Javé. Ok? Você pode ir lá no seu canal, entrar em contato com a mesma, ou pesquisar no Google e ter acesso exclusivamente a estes materiais que realmente resultam de uma vasta pesquisa da doutoranda, entre outros artigos publicados. Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro não trabalha tanto, ok, propriamente com a pesquisa sobre Asherá, Javé, mas também traz algumas coisas importantes para você compreender. Então nós temos uma análise paleográfica, tá, que vai trazer datas de inscrições do século VIII antes do que se chama
primeiro século ou antes de Cristo. Sim. D. Kuntilet Yarhud, essas inscrições em um fitus, por exemplo, em uma parede, apresentam 4 ocorrências diferentes de Javé e Ashirá. Nós vamos tratar disso mais adiante para que você possa entender melhor. Na primeira, está claro onde ali os textos afirmam, onde há a inscrição para Javé de Teimã e para Ashirá. Ora, eu insisto em dizer, você tem El e Baal, que também são invocados em um texto poético encontrado neste mesmo local. Então você já está começando a entender e a aceitar que Javé nunca foi Senhor da aliança. Se apropria dessas descrições para poder se estabelecer como um Deus exclusivo de Judá. Ora, a oeste de Hebrom, por exemplo, nós encontramos uma inscrição memorial que estava numa caverna funerária em Kibert El-Kon. Há uma decifração que mostra numa parte de uma rocha que Ashirá é mencionada 3 vezes ao lado de Javé. Embora, infelizmente, aqueles que acreditam nas sacrossantas escrituras, que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, foi divinamente inspirada e que as narrativas que estão ali contidas, elas aconteceram de forma factual, ou seja, ignorando os gêneros literários. Cobra falou, jumenta falou, machado flutuou, Mar Vermelho se abriu, Jordão se abriu e tudo que tem direito. Enfim, sim, para estes, na verdade, Javé não tinha mulher nenhuma. Tanto judeus, seja de qual for o segmento, ou, não importa, cristãos que acreditam piamente na literalidade das narrativas bíblicas. Ou seja, embora muitos tentem argumentar que Ashirá é meramente um poste sagrado, como fazem alguns, inclusive teólogos do Brasil, que mesmo sabendo que aquilo que está no Antigo Testamento são mitos, quanto narrativas verdadeiras que transsignificam os fatos reais, e não propriamente a literalidade dos fatos, e sim o mundo em que as narrativas são fetiches para, de alguma forma, intervir ideologicamente no âmbito dessa sociedade, ainda assim insistem em afirmarem que realmente os textos que falam de Ashirá, na verdade não falam de uma mulher. A tradição aos poucos vai desviando, vai fazendo com que Javé se torne independente. Dr. Oswaldo chega a dizer que Javé se torna um Deus assexuado. É o termo que o Dr. Oswaldo usa. Tudo bem? Então veja, estes argumentos de dizer que Ashirá não tratava de uma deusa, mas simplesmente, uma rainha, mas simplesmente de uma árvore ou ou qualquer outra coisa, é coisa de religioso, de teólogo de boteco. Então nós temos um elemento na designação egípcia de grupos que viviam fora do Egito. Estes grupos, entre eles está o Chassu Yawa ou Yaô. Isto mesmo, minha gente, que está numa lista topográfica de Amenhotep III e no templo de Amon, em Soleb, no moderno Sudão. Lembrando, se você se tornar membro do nosso canal, fizer a assinatura exclusiva ou prêmio, você tem acesso irrestrito a uma biblioteca com o melhor da pesquisa acadêmica. Na área de Antigo Testamento, Novo Testamento, arqueologia, história, antropologia e mitologia. O melhor da literatura e da pesquisa acadêmica exclusivamente para você. É um portal universitário para te possibilitar o desenvolvimento cognitivo e o aprofundamento do conhecimento. Estes são apenas alguns dos materiais que disponibilizamos para você ao se tornar membro do nosso canal. Faça hoje mesmo a sua assinatura, tanto para assinantes do canal oficial Professor José Alessandro Neves ou Confraria Cognitiva. Usufrui deste ambiente de produção e desenvolvimento